Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Que Deus abençoe a cada um, que seja um feliz 2026 para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde neste ano que se inicia. E a gente está com um desafio para este ano, que é ler a Bíblia toda no ano de 2026. E o objetivo é cada vez ser mais cheio da presença de Deus nas nossas vidas, na nossa família, né? Que a gente convida, né, a você vir junto conosco nesta jornada, né, de leitura da Bíblia. A gente vai estar colocando cada dia a leitura diária, né? Conforme também a gente vai se organizando, mas a gente está com esse objetivo. Se assim Deus permitir, né? Queremos então concluir a leitura da Bíblia no ano de 2026, de toda ela, né? E a leitura de hoje está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e no Evangelho, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E é interessante essa junção que eles propõem aqui, né? Porque no Gênesis 1, 2 e 3, a gente começa a ver então a obra criativa de Deus. A gente vê depois a queda do homem. E aí a gente entende no capítulo 3 sobre a promessa que Deus já faz no primeiro livro da Bíblia. No Pentateuco, como se diz, né? Primeiro livro de Gênesis, a gente já começa a vislumbrar tudo isso e o enredo da história, como tudo começou, né? Da nossa vida, do mundo, de como as coisas são. E a gente começa a conhecer como Deus é. E em Gênesis a gente contempla então, nesses primeiros capítulos propostos para o dia de hoje, o plano original de Deus para nós. Então a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente foi criado também com um propósito. A gente percebe isso na leitura desses capítulos. E a gente foi criado com uma identidade também. E além disso tudo, com uma comunhão com o próprio Criador. Deus ele nos formou, né, a sua imagem e semelhança, com um propósito, com uma identidade e comunhão. E, e ele nos forma para que a gente possa viver nessa ordem e com uma vida abundante num paraíso. Porém, contudo, em Gênesis, o capítulo 3, a gente começa a entrar e a gente vê como o pecado entrou nas nossas vidas, na vida humana, na vida de Adão e Eva, os primeiros pais. E aí a gente começa a ver como que essa comunhão que a gente tinha com Deus, ela se rompe. E traz então a questão do medo, que não existia na vida daqueles seres humanos. A culpa e separação do ser humano com Deus. Dessa comunhão, né? A perca dessa identidade, a perca do propósito que já havia sido colocado no ser humano. Mesmo assim, a gente percebe nesses capítulos que o Senhor ele não nos abandonou. Ainda nesse cenário de queda, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, Deus ele liberou uma palavra profética, anunciando que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia bíblica messiânica em que a gente tem essa palavra de profecia da parte de Deus, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, desde o início, Deus ele revelou que a queda não seria o fim, mas o começo do plano de redenção de Deus. Em Mateus capítulo 1, a gente vê então, começa a vislumbrar o cumprimento dessa promessa que lemos em Gênesis 1, 2 e 3. Em Mateus 1, a gente reconhece
o cumprimento dessa promessa. A genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, mostra que Deus foi agindo na história, mesmo por meio de pessoas imperfeitas, porque muitas daquelas pessoas também falharam, né, que estão na genealogia de Jesus, mas reconheceram a Deus como seu Senhor, como seu Criador, como que entenderam que dependiam de Deus, que a sua vida dependia de ser cheio da presença de Deus, de ter essa comunhão do Criador, de governar a sua vida para ter êxito e propósito na sua vida. O nascimento virginal de Jesus nos ensina que a salvação, ela não nasce do esforço humano, mas a salvação nasce da graça divina. Ao declarar Jesus como Emanuel, Deus conosco, compreendemos que o próprio Deus entrou na nossa história para nos restaurar e restaurar aquilo que foi perdido lá em Gênesis 1, 2 e 3, o Jardim do Éden. Então a gente começa a entender que em Gênesis a gente é criado para andar com Deus. E em Mateus, Deus vem andar conosco. E em Gênesis 13 experimentamos a queda. E em Mateus 1 a gente recebe a redenção. Nasce o Redentor. E a promessa da semente se cumpre em Cristo. Gênesis 3,15 se cumpre no nascimento de Cristo, trazendo então a restauração completa para a humanidade. Aprendemos que Deus ele permanece fiel às suas promessas, mesmo quando nós falhamos. Assim como ele transformou a queda em caminho de redenção, ele continua restaurando áreas quebradas da nossa vida hoje. Em Cristo, a nossa identidade é restaurada. Somos reconhecidos novamente como filhos de Deus. A nossa história é redimida. O nosso passado é apagado e podemos começar uma nova história. Uma nova criatura nasce a partir de quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Nos batizamos, matando o velho homem e nascendo o novo homem, a nova criatura, com uma identidade restaurada, uma nova história redimida pelo sangue do Cordeiro e a nossa esperança renovada, sabendo que temos uma esperança de vida eterna, que a morte não é o fim, mas o começo de uma nova vida. Onde houve perda, Deus liberou e libera a promessa. Onde houve queda, Deus manifesta a redenção em nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, que este início de ano seja cheio da presença de Deus. Forte abraço.